Oi meninos, como é que estão vocês? É uma pergunta meio retórica, né? Porque nesses tempos de corona todos nós estamos muito mal. Mas é um momento de reencontro, portanto é aquela coisa shakespeariana, né? Da felicidade e da infelicidade misturadas. Eu estou feliz porque estou reencontrando vocês e estou muito triste por ter que encontrá-los de novo nessa circunstância. Vocês conhecem aquela peça do Shakespeare, Macbeth? As bruxas que se reúnem naquela noite de tempestade para conspirar, fazer prognósticos de tragédias. E elas comentam, né? A noite está horrível e bela. É uma noite de muitos trovões, de muitos relâmpagos. Shakespeare, dialeticamente, ele percebe que a coisa é e não é. É e é o seu contrário ao mesmo tempo. A noite é horrível porque é sempre horrível o medo que essas coisas da natureza incontroláveis provocam na gente. E é bela porque, afinal de contas, ninguém pode negar a beleza de um relâmpago, de um trovão, de uma chuva que cai de forma poderosa. Bom, essa é uma aula, de certa maneira, luxuosa. Ela vai de Shakespeare até Luiz Fernando Veríssimo. Eu pretendo fechar a aula contando uma história de Luiz Fernando Veríssimo que cabe muito nessa reflexão que a gente vai fazer. E por ser uma aula de reencontro, não pode ser uma aula convencional. Não haveria um outro tema para a gente discutir a não ser o drama. O drama que assola a humanidade e a nós brasileiros em particular. Vocês viram aquele documentário que a Globo editou, foi reproduzido pela Bandeirantes, pela Record e pela televisão de Silvio Santos, onde eles relacionam a crise do corona com a questão social e enfocam a questão social como sendo o centro do problema. Vocês viram? Não, não viram. Não viram nem nunca vão ver. Porque essa é exatamente a pretensão daqueles que comandam a desinformação do povo brasileiro. É sonegar informações e, portanto, impedir que haja um aprofundamento da compreensão do problema. E eu digo a vocês aqui, humildemente, que a única forma da gente entender o problema e se preparar para evitar que esse problema se reproduza, não apenas ficar na correção do problema, na descoberta da vacina, por exemplo, mas trabalhar para que não aconteça de novo, é se você refletir sobre as condições sociais que deram margem a que essa tragédia se abatesse sobre o planeta. Então a nossa aula é um contraponto à visão tradicional, à visão convencional, que diz que a questão do corona é uma questão sanitária, é uma questão que os infectologistas vão saber trabalhar. Não. Nós temos uma dívida gigantesca com os infectologistas, com os bioquímicos, com as pessoas que produzem um conhecimento específico sobre o vírus e a forma de enfrentá-lo, e a própria dedicação que eles apresentam na luta diária contra a doença, correndo o risco de infecção, como muitos têm se infectado e até morrido. Então, nós devemos, depois dessa crise, edificar um monumento a esses heróis da medicina que deram sua vida e seu esforço para o bem-estar das pessoas. Eles merecem que isso fique registrado. Mas é impossível compreender o problema na sua totalidade, na sua profundeza, se você não utilizar o instrumental teórico científico das ciências humanas, das ciências sociais. Essa é a tese que eu estou defendendo aqui, que não é exclusivamente minha, claro. Muita gente já disse isso, e espero que muita gente venha dizer depois, e espero que muita gente ouça e compreenda. Porque esse é o caminho que nós temos de evitar que essas tragédias se reproduzam. O drama que a gente vive hoje é um drama social. Essa doença é uma doença social. Eu vou pegar um exemplo histórico, somente para simplificar um pouco as coisas.
Na Idade Média, no século XIV, a Europa Ocidental ela foi vítima de uma epidemia terrível, conhecida como peste negra, pelo que ela provocava nos corpos atingidos pela doença, uma peste trazida por uma bactéria que vivia na pelagem dos ratos negros do Oriente. É até bonita, né? A expressão bonita, né? Pulgas contaminadas que carregavam uma bactéria e habitavam a pelagem dos ratos negros do Oriente. Olha que frase bonita para compor. Mas abrindo mão, esquecendo esse lado poético, foi uma terrível epidemia. Não é nada, quase 40% da população da Europa pereceram. Pereceram. Principalmente a Europa Ocidental, que estava mergulhada ainda, embora já estivéssemos na Baixa Idade Média, ela estava mergulhada ainda dentro de uma atmosfera feudal, onde os comportamentos humanos eram ditados por uma série de dogmas, uma série de superstições, uma série de... Vamos tentar ver se houve ou não houve uma participação intensa da forma da sociedade existir na facilitação das coisas para a bactéria. Nós vivíamos uma sociedade onde o saber era visto como uma dádiva de Deus. O saber não era o resultado do esforço humano, de entendimento, da dinâmica da vida, das relações sociais e das relações entre o homem e a natureza. Não. Se Deus não estivesse disposto a conceder ao homem o direito de entender, ele não poderia desenvolver um esforço próprio nesse sentido. Ele estaria cometendo um terrível pecado mortal, o pecado da soberba. Isso paralisou o processo de investigação científica, isso trouxe consequências trágicas, em especial para as mulheres, que eram o setor da sociedade mais voltado para esse tipo de investigação, por razões óbvias. A mulher tinha uma convivência com o cotidiano muito mais intensa, ela descobria as coisas muito mais que o homem. Eu acredito que até hoje descubram muito mais que o homem. Mas nós somos uma sociedade patriarcal e, portanto, os homens usam ou não usam o conhecimento que as mulheres conseguem desenvolver. O fato é que essas mulheres foram, em boa medida, atingidas por uma violenta repressão, eram assassinadas, julgadas, acusadas de bruxaria, queimadas vivas, torturadas, por uma instituição que tinha um controle ideológico, um controle econômico também, mas sobretudo ideológico, condicionando o comportamento das pessoas, a Igreja Católica. Que diferença da igreja medieval para a igreja de Francisco, né? Tem que fazer essa observação, tem que encaixar essa observação. Bom, voltando à Idade Média, era uma sociedade onde as pessoas eram subnutridas, mal alimentadas porque exploradas, oprimidas, onde as cidades que haviam nascido no último período, séculos XII, XIII e início do século XIV, eram sociedades onde a vida urbana era pior do que a vida na zona rural. Embora houvesse uma terrível pobreza na zona rural, eram servos da gleba oprimidos por senhores feudais e pelos clérigos. Nas cidades, a vida era concentrada, a vida era infecta. Eram casas amontoadas, sem coleta de lixo, com o esgoto correndo a céu aberto, com as pessoas urinando, cagando, e convivendo com ratos e convivendo com baratas, uma sujeira indiscreta. As pessoas na Idade Média ocidental, eles tinham uma certa desconfiança em relação à água, em relação a banho. Que coisa terrível isso. E o fato é que, numa sociedade como essa, onde você não consegue entender o fenômeno, porque você está proibido de desenvolver o pensamento científico, metódico, sistemático, de pesquisa, de acompanhamento, de observação. Se você vive uma vida de pobreza, miséria, de promiscuidade, de você estar misturado com os animais, se você não tem higiene, que condição você tem de poder enfrentar um vírus, uma bactéria, no caso, uma bactéria,
desconhecida. A Idade Média, ela assistiu horrorizada, entre 10 a 12 anos, a peste percorrendo e deixando imensos vazios humanos na Europa Ocidental. Havia regiões da Europa Ocidental que ficaram despovoadas por conta da peste. E é uma doença democrática, no sentido, né, de que ela atinge todos. Atinge todos. Recomendo a vocês a leitura de um texto de um escritor americano, um dos grandes escritores americanos, e um pioneiro na elaboração de textos onde o sobrenatural, onde a ficção se misturam com elementos da realidade. Morreu na sarjeta, morreu pobre, de certa maneira perseguido pelas suas ideias e pela sua originalidade. O nome dele é Edgar Allan Poe. E ele tem um conto belíssimo, chama-se A Máscara da Morte Rubra. É um conto construído em cima do drama da peste negra na Idade Média. Leiam, que é muito bacana, tá bom? E quem pode deixar de concordar com o fato de que aquela sociedade repressora, preconceituosa em relação à ciência, exploradora ao extremo, geradora de pobreza, de marginalização, de miséria, de ignorância, quem pode negar que essa sociedade construída segundo esses padrões não foi determinante? Primeiro, para que a doença se implantasse, encontrando organismos fragilizados e, portanto, facilmente atingidos pela bactéria. Segundo, despreparada para enfrentar, o que facilitou a disseminação da doença, até porque as explicações eram sempre explicações do tipo que esse ministro da saúde israelense afirmou recentemente: o Covid-19 é uma punição de Deus contra o homossexualismo. Ironicamente, ele acabou infectado, né? Então, das duas, uma: ou ele está certo e ele, portanto, é um homossexual enrustido, ou ele está errado por ser um supersticioso. A gente vai ter que fazer essa escolha. É uma doença social. A peste negra foi uma doença social. Como foi uma doença social, o ebola, essa epidemia extremamente virulenta, fatal, que se desenvolve a partir da aproximação inadequada do homem de certos habitats, expondo o homem a esses micro-organismos letais. É a ação humana que produz o efeito. A causa é humana. Assim como a epidemia da gripe, a gripe espanhola, que matou, não se tem certeza, entre 50 e 80 milhões de pessoas no início do século XX. É quase inacreditável pensar nisso, né? Que no início do século XX uma epidemia ela provoca a morte de entre 50 e 80 milhões de pessoas. Embora ela tenha sido apelidada de gripe espanhola, ela começa nos Estados Unidos. Havia na época um importante cientista que difundiu a tese de que essa gripe era passada pelas ondas do rádio. O rádio tinha nascido naquele tempo, né? Como entramos em períodos diferentes, vivemos passagens no tempo e as fake news, elas continuam proliferando, né? Quer dizer, já naquele tempo havia fake news. Provavelmente um cientista inadequado, inadaptado com o progresso, com o surgimento do rádio, que era uma novidade, ele difunde a ideia, que é aceita por idiotas iguais a ele, de que as ondas do rádio, essa novidade, estavam transmitindo a gripe espanhola. Muito bem. E hoje nós estamos aqui com o nosso corona, nada mais, nada menos do que a repetição de um fenômeno
que é absolutamente normal. A relação do homem com a natureza é uma relação de conflito. Assim como a relação do homem com o homem é uma relação de conflito e da natureza com a natureza. O conflito é o dado essencial da vida. A vida se propaga, ela se desenvolve através da luta de contrários. Isso é uma tese da dialética mais do que provada. Provada pelos que pensaram o mundo natural, como Darwin, provada pelos que pensaram o mundo da subjetividade humana, como o Freud, e provada por homens que dedicaram sua vida ao entendimento dos sistemas sociais, particularmente do capitalismo, e demonstrando como o capitalismo é predatório, violento, desigual, desumano. Karl Marx, é de quem eu estou falando. Então, a história da relação do homem com a natureza será sempre uma história de conflito. Isso não quer dizer que não haja equilíbrio. Há equilíbrio, mas não há harmonia. A harmonia sugere a inexistência de conflito. O conflito é permanente. Ele é a condição da própria evolução. O equilíbrio é outra coisa. Nós temos hoje uma sociedade organizada planetariamente, segundo padrões capitalistas, que em função da própria lógica do capitalismo, que é a lógica do lucro, o móvel do capitalismo é a ganância. Qualquer criança pode perceber. Isso faz com que o capitalismo ele avance de maneira predatória sobre tudo que a natureza oferece, que pode ser transformado em mercadoria. Então as matas primárias, com seus habitats, com seus meios ambientes estruturados milenarmente, elas são invadidas pela ação predatória do capitalismo. Não adianta falar do homem. Acho engraçado essa forma de se tratar o homem como uma coisa abstrata. O homem não é uma coisa abstrata, o homem é histórico. O homem é aquilo que ele produz historicamente. Esse é o homem que destrói a natureza predatoriamente. O homem capitalista. E aí então, aquele equilíbrio, que é sempre precário porque ele é desarmônico, aquele equilíbrio é rompido. E o homem entra em contato com micro-organismos extremamente agressivos, até porque desconhecidos, até porque capazes de mutações que o homem não é capaz de responder adequadamente em tempo curto. E são contaminados os homens, e são contaminados os animais que são colocados naquele habitat. São liberadas as forças mais terríveis. As portas do inferno são abertas. Ah, mas você está pretendendo o quê? Que a humanidade não busque a sua sobrevivência? Sim, uma coisa é produzir alimentos para a sobrevivência da humanidade, outra coisa é produzir mercadorias. O capitalismo não está preocupado em matar a fome das pessoas, está preocupado em vender coisas para que as pessoas comam as coisas vendidas por eles. Não importa se o processo de produção dessas coisas acaba sendo um processo devastador, com consequências como essa que a gente está vendo hoje. Quando você pensa no fato de você ter... Vamos fazer o seguinte, eu vou levantar agora para tomar um café, vou dar uma breve pausa e a gente retoma daqui a pouco. Combinados? Beijo grande.